our memory returns. Within these open hearts, the sacred fire burns. And the way is simple, the way is clear, the way is humble, the way is here. May the fountain within my being be ever flowing, pure, life-giving to all. May the fragrance blossoming from my soul be softening, enlightening the hearts of all. And may the world I weave with the breath I breathe bring beauty, bring beauty. May the steps I walk on this sacred earth be in peace, be in peace. Our wisdom awakens, our memory returns. Within these open hearts, the sacred fire burns. And the way is simple, the way is clear, the way is humble, the way is here. Boa noite, visionárias da minha vida. Hoje vai ser aqui mentoria quase privada, hein? Está tudo cheio de calor, cansado, não querem aparecer, ninguém quer ligar a câmara. Juliana, a tua câmara não quer funcionar. Apareceu-me aqui um sinalzinho. Já deu. Olá, tudo bem? É o que eu digo, está tudo a aproveitar ali o resto da noite, assim um calor nice lá fora, não é? Não está tanto calor. Está tudo bem, Carla? Boa, boa. Ok, então vamos lá. Bom, está aqui muita gente, mas não faz mal, é óbvio, é ótimo, porque assim vocês têm mais espaço para tirar dúvidas, fazer perguntas, caso queiram também. Antes de perguntar se têm dúvidas, eu quero falar aqui sobre uma coisa que é nova e que eu acho que por isso muitas de vocês, se calhar, nem se aperceberam muito bem como utilizar ou, enfim, não souberam o que perguntar, que foi o formulário que a Angelina enviou lá no grupo estes dias. Talvez algumas de vocês também não tenham conseguido acompanhar. Eu sei que está muito calor, muito trabalho. Eu sei que no verão é muito puxado estar a acompanhar tudo. Isso até são coisas que nós estamos aqui a avaliar para o próximo ano, como é que nós vamos fazer para não vos sobrecarregar, mas para que também não vos deixe sem apoio caso tenham dúvidas, não é? Mas qual é o objetivo do formulário? Agora só estão aqui 6 visionários, 5 neste caso, não é? Mas nós costumamos ter aqui 15, 20 e obviamente que o intuito é que a academia cada vez cresça mais, não é? A academia é um dos nossos produtos é um dos nossos produtos principais, que nós investimos mais a comunicação e que, portanto, vamos querer vender cada vez mais e vai chegar a um momento em que vai haver tanta gente, tanta pergunta, tanta coisa que há pessoas que não vão conseguir fazer perguntas. E obviamente que esse não é o nosso objetivo. Então nós estamos a tentar arranjar estratégias para que todas possam tirar a sua dúvida na mesma, não é? No seu tempo. Foi por isso que criámos o formulário. Então agora, todos os meses, será enviado alguns dias antes, 2 dias antes da nossa live, um formulário onde vocês podem colocar qual é que é a vossa dúvida, trazerem um pouco do contexto, o que é que está a acontecer, de onde é que surge aquela dúvida, não é? Para que eu já tenha tempo também até de me preparar, caso eu tenha que preparar alguma apresentação, alguma coisa mais específica para responder a essa dúvida, não é? E não venha para aqui, às vezes, sem a resposta eficaz, não é? E assertiva para aquela dúvida. E para que, assim, mais pessoas possam ser respondidas, não é? Porque são às vezes algumas que têm vergonha, outras que falam, não é? Falam mais ou explicam mais da sua dúvida ou fazem mais do que uma pergunta na mesma dúvida e depois as outras ficam sem espaço e óbvio que isso também não é o nosso objetivo. Então, esse é o objetivo do formulário. Só uma de vocês que respondeu, mas está tudo certo. Eu sabia que inicialmente não iria haver assim tanta adesão, mas é só para vocês saberem como é que vai funcionar daqui para a frente.
Não significa que nós não possamos entrar aqui e que se houver espaço, vocês não possam tirar as vossas dúvidas, claro que sim. Vocês sabem que aqui o espaço é, pá, é leve, é aberto, estamos aqui para nos ajudar, não é? Mas é com o objetivo de, no futuro, com a escala, com o crescimento, já comecemos a instalar processos da forma certa. E isto até me traz já aqui a um ponto que eu quero hoje falar com vocês, que é a questão do contratar equipa e etc. Mas eu já lá vou. Antes de eu ir a isso, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Ou posso avançar com o que eu tinha preparado? Posso? Façam assim. Só tenho duas aqui. Ok. As outras não estou a ver. Então vamos lá. Eu parei aqui alguns temas, que foram alguns temas que surgiram ao longo deste mês, por mensagens, lá no grupo, porque às vezes eu não respondo no grupo, mas eu estou sempre atenta, eu leio o que vocês dizem, eu vejo as discussões lá dentro, entre vocês, e às vezes há temas que eu penso, ok, isto é um bom tema para nós discutirmos no encontro ao vivo, por exemplo, então vou trazer aqui alguns temas, que foram falados no grupo durante este ano, ok? Porque não, enfim, não definimos aqui um tema muito específico para hoje, para falar, então eu trouxe aqui vários temas, fiz aqui uma colinha para não me perder, uma colinha, uma coluna. Ok, então, primeira coisa que surgiu lá no grupo foi a Sofia que perguntou e depois a Juliana, não sei se a Juliana, não sei se deste a tua opinião, mas enfim, várias deram, eu lembro-me que a Patrícia deu a opinião dela e eu lembro-me da Patrícia porquê? Porque a da Patrícia é uma opinião contrária à minha, o que não tem mal nenhum, como é óbvio, cada uma tem a sua opinião, todas temos negócios diferentes, todas temos formas diferentes de encarar os negócios e cada uma vai fazer aquilo que for melhor para si e mais importante ainda do que isso, aliás, isso é o mais importante, mas também muito importante, vai fazer o melhor para o seu momento de negócio, ok? E isto é que eu quero deixar muito claro, para vocês entenderem, sempre que eu falo de uma estratégia, seja nas aulas, seja aqui ao vivo, seja numa resposta a alguma de vocês, seja no Instagram, vocês têm sempre que ouvir a minha resposta, ou a minha sugestão, ou a minha opinião, lembrando-se de isto aplica-se ao meu momento de negócio. Porque às vezes não se aplica. Às vezes estás num momento de negócio que aquela estratégia em específico, aplicada no teu momento de negócio, te vai atrapalhar mais do que te vai ajudar. Então é preciso que cada uma também tenha este senso crítico de dizer assim: epá, esta opinião da Ana não cabe para mim. Ou não cabe para mim porque não cabe para a minha personalidade, para quem eu sou, para como gosto de ser ou de estar, ou não cabe para o meu momento de negócio. E eu fixei ali a opinião da Patrícia, lá está, por ser contrária à minha, e eu disse, não. E ela perguntou também, ela disse, a Ana vai também dar a opinião dela. E eu disse, não vou dar a minha opinião aqui, porque é uma opinião complexa e que lá está, depende, porque depende do momento do negócio. Porém, qual é que é a minha opinião em relação à dúvida da Sofia, que era, o que é que vocês acham, colegas? Portanto, ela direcionou a pergunta para vocês, o que é que vocês acham sobre responder fora de horas? Ok? Ok, não faz mal. Ok, da minha opinião. Não faz mal, Telma. O que é que vocês acham de responder fora de horas? Ok? Responder num horário em que eu já não estou a atender ou que supostamente eu já não deveria responder. Porque, de certa forma, não é? E dentro do senso comum, nós temos consciência que há horas que não deveríamos estar a responder. Agora, que a pessoa decida responder porque ela acha que isso é interessante para o negócio dela, ou porque na fase de negócio em que ela está faz sentido, isso é uma questão. Agora, nós sabemos que dentro do imaginário comum, né, do senso comum, há ali umas horas, tipo 22, 23, meia-noite, 1 da manhã, 3 da manhã, quer dizer, acho que é óbvio, não é? Que não faz muito sentido responder. Agora, a Patrícia respondeu que ela sim acha que deve responder e ela acha que devemos responder o mais rápido possível, porque, enfim, tem lá os motivos dela para achar isso e podem ser plausíveis os motivos dela. O que é que eu quero trazer aqui para que cada uma possa refletir em função daquilo que quer construir? Eu gosto de pensar sempre assim, quando eu tenho estas dúvidas, e porque é que é muito bom ter mentores? Porque nós não precisamos pensar sozinhos, essa é a parte interessante e por isso é que eu também estou aqui hoje como vossa mentora, não é? Que é, nós podemos ter várias opiniões para que depois possamos criar a nossa, não é? Então eu gosto de criar uma assembleia de vozes, eu também tenho mentores, mas não necessariamente nós temos sempre que perguntar as coisas aos nossos mentores, há coisas que nós conseguimos lá chegar sozinhas, não é? Tendo um senso crítico. Então, eu gosto de ter tipo uma assembleia de vozes. O que é uma assembleia de vozes? É como se vocês definissem na vossa cabeça, no vosso imaginário, algumas pessoas que vocês admiram, que até posso ser eu, vamos dar um exemplo, para ser mais tangível. Eu admiro a forma como a Ana pensa, por exemplo, mas não precisa ser eu, pode ser outra pessoa qualquer. E vocês colocam essa pessoa na vossa assembleia de vozes. E a assembleia de vozes pode ter 3, 4, 5, não interessa. Algumas pessoas, ok? E quando vocês têm uma dúvida, que é uma dúvida tipo existencial, vocês vão perguntar-se, para vocês mesmos, o que é que as pessoas da minha assembleia de vozes diriam?
Então é como se vocês tivessem uma discussão com vocês mesmos, não é com vocês mesmos, é com as outras pessoas que estão na Assembleia de Vozes, estão a ver? Então eu gosto de pensar assim, esta pessoa que eu admiro, imaginem, é a dona de um spa, ou seja, vou exemplificar uma pessoa que eu admiro, não é? É a dona de um spa de luxo, um spa tipo topo de gama, atende pessoas nível máximo, o serviço é incrível, o preço é incrível, eu adoraria trabalhar ali porque realmente tem uma missão, tem uma. A empresa em si, não é? Tem ali um ambiente, uma coisa que eu gostava de fazer parte daquilo. Como é que esta pessoa lidaria com esta situação? Ela responderia às 22 horas. Eu tenho a certeza absoluta, sintética, analítica, que ela não responderia às 22 horas. E como eu defini que essa pessoa é uma das minhas pessoas da Assembleia de Vozes, ela é importante e a opinião dela, atenção que isto é um bocado um campo imaginário, mas isto ajuda muito até na vida pessoal. Esta pessoa que eu elegi como pessoa da minha Assembleia de Vozes não faria isto. Então, se eu quero me equiparar a esta pessoa, eu não vou fazer. Okay? Isto é uma das coisas. A outra coisa é o meu momento de negócio. Ana, eu estou numa fase que, olha, quase não tenho clientes, está tudo super difícil e, olha, as pessoas estão habituadas a que eu responda a esta hora e, olha, eu ainda respondo porque eu ainda estou numa fase muito complicada. Às vezes há situações que fazem ter exceções. Mas isso leva-me a outra coisa, que é como é que tu queres habituar esta audiência e como é que tu queres ser vista? Porque nós não somos vistas, como é que eu vou dizer isto? O nosso posicionamento, a forma como as pessoas nos veem, o que é posicionamento? É a forma como as pessoas nos percepcionam e nos veem do outro lado. E isso é visto pela forma como nós nos posicionamos. Isto é tipo um pêndulo, não é? E a forma como elas nos veem depende daquilo que nós fazemos. Então, se nós queremos que elas nos veem de uma determinada forma, nós temos que nos posicionar de uma determinada forma. Mas eu queria que elas me respeitassem, que elas me valorizassem. Mas tu tens ações que desvalorizam, ela vai te ver como desvalorizada. Ou seja, tu estás-te a desvalorizar sem te aperceberes, ou estás a desvalorizar a tua imagem sem te aperceberes. Então, depois há outra coisa que é também, que é as pessoas às vezes caem naquele erro de mas é que se eu não responder a pessoa vai fugir. Às vezes a pessoa foge por tu responderes. Porque, sem tu te aperceberes, ela tem a percepção, e a percepção é uma coisa difícil de explicar porque ela é intangível, ela tipo sente-se no ar, vocês não conseguem explicar. Porque é que eu acho que esta pessoa é assim? Vocês às vezes não sabem, às vezes nós não sabemos, não é? Sobretudo quando não temos esta clareza, desta linguagem silenciosa. Mas o que é que acontece? Quando as pessoas sentem que nós estamos muito disponíveis, respondemos a toda a hora, desmarcam e marcam quando querem, temos sempre vaga, fazemos todas as vontadinhas que elas querem, não sei se vocês, não é? Vamos dar aqui o exemplo das crianças. Sabem crianças muito, muito, muito mimadas, mimadas no sentido negativo. É um problema, porque elas estão muito mal habituadas, não é? Elas não respeitam a autoridade que está acima delas, etc. E isto acontece muito nesta percepção aqui mais fina. Então, se a pessoa responde àquela hora, como é que vocês, não é, querem, de certa forma, impor um certo respeito e uma certa postura de empresário, não é? Então, é começar a definir como é que eu quero ser vista, e por isso é que nas primeiras aulas da academia eu falo como é que queres ser vista, como é que não queres ser vista, ok? Porque isso vai definir a forma como tu vais posicionar. Então, se eu digo assim, eu quero ser respeitada, valorizada, quero ser vista como uma empresária realmente, não é? Que tem um negócio, que tem funcionários, que tem processos, que há coisas que precisam de ser seguidas, regras e etc. Mas eu respondo a qualquer hora, eu atendo de qualquer maneira, eu atendo de pijama, de pantufas, não importa, está tudo certo, a cliente é minha amiga, que se lixe. Tu estás a criar uma percepção. Ela pode ser a percepção que tu queres, atenção, a questão não é essa. Então, a minha opinião em relação à pergunta da Sofia, para fechar aqui este tema, é definam horas de trabalho e dentro daquelas horas de trabalho têm que responder. Ana, mas eu estou sempre muito ocupada. Ok, então tu vais definir que depois da tua hora de trabalho ou antes da tua hora de trabalho, que continua a ser hora de trabalho, mas de trabalho interno neste caso, não é trabalho de mesa, não é trabalho de técnica, eu vou tirar 30 minutos de manhã e vou tirar 30 minutos ao final do dia para responder às pessoas de manhã que vieram do dia anterior, que me mandaram, por exemplo, às 22, à 1. Eu nunca fui aquela profissional que, as minhas clientes mandam mensagem à 1 da manhã, que vergonha. Que vergonha! Elas que me mandem mensagem às 3, às 4 ou às 5. Eu estou maravilhada que elas pensam em mim às 5 da manhã. Agora, eu não vou responder às 5 da manhã. Okay? Eu vou-lhe responder naquele horário que está definido para eu responder. Pode ser à hora do almoço, pode ser no meio de outras clientes, pode ser. Agora,
O que é que acontece? Ah, Ana, mas tu nunca respondes fora de horas. Claro que eu respondo. Agora, eu não quero que isso seja uma regra. Eu quero que isso seja uma exceção e que elas não estejam habituadas a isso, não é? E mesmo que eu até responda fora de horas, isso está errado. E eu estou constantemente a procurar policiar-me para não o fazer. Ok? Por exemplo, hoje eu respondi na Exclusive, que é a mentoria, de manhã eu não respondi mais ao longo do dia. Eu vi que tem lá mensagens, eu podia ter respondido, não respondi, porque elas sabem, vocês, não é? Sabem quem está aqui da Exclusive, que à quinta-feira eu estou mais off. E eu tenho todo o direito de estar off. Aliás, eu até tenho o direito de não responder de todo, quinta e domingo, por exemplo, que é os meus 2 dias de folga. Mas eu acordo mais cedo cá em casa, eu estou numa fase de negócio que eu ainda estou-me a organizar, em que eu ainda consigo e preciso de dar este apoio às minhas. Enfim, ainda estou neste processo de estruturação também do meu negócio. Então, eu ainda respondo, mas se calhar vai haver um dia, vocês já entraram noutra fase, não é quem entrou na mentoria, mas quem entrar daqui para a frente, se calhar já vai ter acesso a regras diferentes daquelas que vocês tiveram, e eu já vou deixar claro, quintas e domingos não respondo, por exemplo. E não vou responder, e acabou. Ai, Ana, não respondo, ok? Porque senão, o que é que acontece? Quando nós começamos a abrir muitas exceções nestas coisas que não nos permitem ter uma vida para além do trabalho, nós entramos numa bola de neve e abrimos sempre exceção. Okay? E depois isto traz problemas. Nós queremos tirar férias, não conseguimos porque sinto-me mal, sinto-me em dívida. Porquê que te sentes em dívida? Não tens regras e não cumpres. E não transmites também as regras de forma clara, de forma, olha, ai, mandei-te mensagem ontem à noite, não me respondeste. Olha, é que nós não respondemos fora de horas, não é? Fora de horas não, nós não respondemos fora do horário de atendimento, portanto o horário de atendimento é das X às X. E o que é que isto também traz de muito interessante, que vai nos levar a outro ponto também que eu trouxe aqui hoje? Quando nós vamos contratar a equipa, como os processos já foram pensados e estruturados e colocados no manual do negócio, nós conseguimos passar para a equipa. Então imaginem, vamos contratar alguém, não é? Eu, por exemplo, agora tive o processo de contratação da Angelina. Meu Deus, eu fui assim, tipo, meu Deus, tenho uma série de processos que eu tenho que organizar que eu também não tinha organizado. Então o que é que eu fui à procura? De aprender mais sobre gestão. Fui tirar uma formação sobre gestão ainda mais profunda, fui procurar acompanhamento e auxílio na gestão, neste caso dos negócios digitais, que é diferente do negócio físico, né? Requer aqui uma série de tarefas que são diferentes. E então, quando eu contratei a Angelina, eu percebi, ai, caraça, espera aí, não tenho isto aqui estruturado. Então agora já estou a estruturar tudo, que é para uma próxima pessoa que entrar não volta a acontecer. Okay? Então é nós irmos lutando contra isto, que é normal de acontecer, tudo certo, mas que na minha visão não é a melhor forma de lidar com os negócios, sobretudo se nós queremos construir um negócio que nos permita ter liberdade e viver, obviamente, depois uma vida para além do trabalho, não é? Já trabalhamos tantas horas, se vamos a responder depois da hora, então quando é que olhamos para o nosso marido com olhos de ver? Quando é que olhamos para a nossa criança com olhos de ver? Não olhamos porque vai sempre haver mais qualquer coisa, agora é mais uma cliente, depois é um fornecedor, depois é não sei o quê, quer dizer, ok? Então, esta é a minha opinião sobre esta questão da Sofia. Juliana diz. Olá, boa noite. É só partilhar uma situação que me aconteceu agora, antes de ir de férias, precisamente pela questão de deixar fazer, fazer, fazer. Uma cliente, minha cliente há milénios, daquelas clientes que diz: sou tua fã, és incrível, és uma força da natureza, blá blá blá. A última e o pacote de bolacha inteira era eu. Só que ela decidiu, na quinzena antes de eu ir de férias, desmarcar a marcação dela porque decidiu ela ir de férias. E Ah, está boa. tudo certo. O problema, eu não fui às 5 da manhã e não fiquei até às 10 da noite. E disse-lhe: eu também vou de férias daqui a 15 dias, não tenho onde te encaixar. Ela fez várias. E se for assim, e se for assado, e se for frito? Porquê? Porque eu a habituei a isso. Eu própria dizia: mas assim, mas assado, mas frito, mas cozido. Ai, tu és maluca, mas está bem. Desta vez eu disse que não. E não, eu disse ao meu marido: eu não vou nem ir de madrugada, nem quando ela não teve a consideração de ter marcação comigo e na segunda decide: olha, esta semana não vou porque vou de férias. Tudo certo. Então tinha marcação, né? Ela tinha marcação antes e agora. Então, anteontem, tinha marcação ontem, anteontem ao final do dia mandou uma mensagem assim, super formal. Olá, boa noite, Juliana. Só para te informar que amanhã não vou à marcação que temos. Obrigada. Então, eu passei de bestial, porque agilizava tudo, a besta. Pronto, era só este reparo e minha cliente há muitos, muitos, muitos anos. Estas são as clientes pelas quais vocês deixam de olhar para o vosso marido e para os vossos filhos em casa.
As pessoas que mais nos dizem que nós somos incríveis são a primeira pessoa a tirar-nos o tapete quando nós dizemos não posso. E isto é muito interessante. Isto eu aprendi, nem foi na estética, atenção. Foi, apesar de que, ou seja, tudo se conecta, não é? Mas isto eu aprendi na internet. Porque quando nós vamos para a internet, nós temos que criar uma casca grossa, não é? Como vocês sabem, eu estou na internet há 10 anos, eu já vi muita coisa, já passei por muita coisa. Até porque eu partilhava muito, muito da minha vida pessoal, de muita coisa mesmo. Foram muitos anos. No fundo, eu cresci dentro da internet, não é? Eu tinha que idade naquela altura, não sei. E quando eu vim mesmo, eu tinha 24, eu estou quase com 34. Então, assim, eu partilhei muita coisa. E uma coisa que eu me apercebi muito rapidamente foi isto, que é as pessoas que mais vos idolatram são as pessoas que mais vos odeiam à primeira coisa que vocês fizerem. E eu gosto muito de acompanhar um psicólogo que é filósofo também e que fala muito sobre a vida, e ele diz uma coisa que eu acho super interessante, que é quando tu deixas os elogios entrarem-te na cabeça, porem-te no pedestal, achares que, oh meu Deus, eu devo ser incrível, elas adoram-me, nananana, tu vais cair tão fundo quando dessas mesmas pessoas te disserem que tu és uma merda. Sem dizer, porque foi isso que ela te disse, Juliana. E, e uma coisa que ele trouxe nesse sentido e que eu acho, para mim é um ensinamento para a vida, que foi, ouve os elogios das pessoas com gratidão e com humildade, sim, todas elas, seja na internet, seja no presencial, as clientes, etc. Sempre recebi muitos elogios também, como tu, Juliana. Ah, muito boa, muito isto. Nanana. Ouve-os e guarda-os numa caixinha de obrigada. Um obrigada, tipo, obrigada. Quando elas disserem assim, tu és péssima, e tu dizeres assim, obrigada, até à próxima. Porque, no fundo, não se deixarem influenciar pela a crítica positiva, porque quando a crítica negativa vier, ela também os vai influenciar tanto quanto a positiva. Então é tipo, crítica positiva ou crítica negativa é tipo, neutra, eu sei o que é que eu valho. Tu dizes isto ou tu dizes isto, para mim, eu continuo a valer isto. E isto é extremamente importante. E depois, como eu digo sempre, voltar a repetir, Deus, para quem acredita, energias, enfim, né? Algo maior do que nós, família, clientes. Ah, mas são os clientes que me pagam a vida. Sim, claro que sim. E elas têm o seu papel e o seu lugar e têm que ser respeitadas porque elas estão a pagar por um serviço e têm que ser respeitadas e receber aquilo pelo qual estão a pagar. Mas elas não podem ultrapassar esta. Porque é isto que acontece. E ela provavelmente nunca mais vai à Juliana. Porquê? Porque ela sentiu-se ultrajada pelo que a Juliana fez. E a culpa é da Juliana, não é de O, mais o ninguém. problema, o problema aqui é que a Juliana está no patamar de os elogios estão aqui e as ofensas estão aqui. Portanto, é exatamente igual. Quem perdeu foi ela, não Foi ela. fui eu. Portanto, Inclusive eu vou corrigir. Ela nunca mais quer voltar, mas ela muito provavelmente vai querer, vai tentar voltar. Porque o que é que acontece? Ela agora vai ao outro lado, só que ela nunca mais vai encontrar uma Juliana. Que ela exatamente. está mesmo mal habituada. Mal habituada no, Exatamente. no bom sentido, aliás, ela está bem habituada, ela é bem servida, não é? Sim, mas está mal habituada nesta questão Sim, das gigas-jogas e não, ela não vai encontrar. E agora o problema é, um dia que ela queira voltar, e quando isso acontecer, se houver espaço, porque claro. não? Eu não Uhum. tenho nada contra. A questão é que esta história de estes malabarismos já não acontecem e, portanto, Exatamente. se é assim, é assim, se não é, não é. E o mais provável de acontecer é que a Juliana vai crescer, como está a crescer, graças a Deus à mãe, fruto do teu trabalho, a Juliana não vai ter vaga. A Juliana vai estar muito ocupada, a dar formações e não vai ter tempo e vai de férias de X em X meses e tem folgas e sai cedo e entra tarde e pronto, acabou. E é isto que elas não se apercebem. E quando vocês começam a posicionar, as pessoas dão muito mais valor ao vosso trabalho. Muito mais valor. Eu estava a partilhar, não sei onde é que eu partilhei, num grupo qualquer estes dias, não sei se foi na Exclusive ou na Academia. Pá, há pessoas que quanto menos tempo elas têm de atendimento, mais as pessoas valorizam. Eu tenho na minha agenda para marcar dia 7 deste mês, tenho que marcar a cabeleireira porque ela só abre a agenda uma vez por mês e esgota as vagas em poucas horas. E olhem, eu nem sei quanto é que ela cobra, não me interessa porque eu vou pagar. Então, é muito isto que acontece e que as pessoas não se apercebem. Então, assim, parabéns, Juliana, pela postura, ou seja, por teres dito que não, porque no fundo é mesmo isto, não é? Tu também mereces ir de férias, não tens que te sentir mal. Ela sabia que tu ias de férias, ela também quis ir de férias, tudo bem, ou espera, ou tudo certo. Então, olha, obrigada pela tua partilha, porque corrobora aqui o que eu estava a dizer. Pronto, isto leva-me aqui a outro tema que também veio lá dentro do grupo Algures e que algumas pessoas também já me trouxeram e que também vai de encontro a algo que a Andreia, que é uma visionária, perguntou aqui num dos grupos. Estes dias eu fiz esta ação de vendas para o Combo e abri um dos grupos, eu tenho vários grupos, não é? E ela trouxe, e era para trazerem dúvidas nos grupos, e eu agora já nem sei qual é que era o grupo, eu acho que era este.
Deixa eu ver se é aqui. Oh, canico. Acabei de ver o grupo, já não me lembro qual é que era, acredito. Nossa Senhora. Ora, o 2. É o que está a ter grupos a mais. Ok, foi aqui neste. Então o que é que acontece? Ela fez aqui esta pergunta e que vem de encontro ao que eu quero falar a seguir. Neste momento, ou seja, a minha pergunta foi: qual é que é a tua maior dificuldade neste momento no teu negócio? No vosso negócio? Era para o grupo todo fazer perguntas e depois eu dar ali alguma orientação. Neste momento tenho uma casa feita e conseguimos manter as nossas clientes. Tenho uma equipa de 2 colaboradoras a trabalhar comigo e acredito que construí uma casa estável. Já tive preços irrisórios, mas de momento posso me orgulhar de ter os preços mais altos da minha zona e ainda assim ter agendas cheias. Oferecemos serviços de qualidade e tentamos sempre proporcionar experiências diferenciadas com os nossos atendimentos. Vendemos cada vez mais e melhor a nossa gama de produtos, que não é de toda uma marca muito barata, mas muito boa. Neste momento estou a implementar metas nas minhas colaboradoras de forma a motivar o aumento de faturação. O que realmente me incomoda são as desmarcações em cima da hora e às vezes de várias horas de agendamento. Isto é algo recorrente e que não sei como contornar. Nós temos mensagens de lembrete de um dia antes e mesmo assim os clientes faltam e não avisam. Isto deixa-me fula porque depois querem vaga para ontem porque precisam muito. Um pouco, né, nesta linha. Tenho alguma dificuldade em idealizar campanhas e fazer boas campanhas que vendam muito. Ana, já me deste algumas dicas, mas mesmo assim tenho dificuldades. Já estou nisto há 18 anos, já começo a não ter ideias. Depois de ser mãe ainda ficou mais difícil. Pronto. O que é que se passa aí? Go! E fecha a porta. Yeah. Go! Eu disse go e fecha a porta. Regras cá em casa também. Que é isto? Pronto, então, eu quero falar um bocadinho sobre aqui o caso dela, que no fundo vem também um pouco aqui ao que estávamos a falar, Joana, do teu caso, que é as pessoas precisam realmente de entender que nós temos regras, não é? Que estipulamos regras e que seguimos essas regras. E quando nós temos uma agenda cheia, nós próprios é que temos que nos convencer de que se as pessoas desmarcam e depois não conseguem marcar, está tudo certo. Ou seja, o que é que nós queremos que aconteça para quem diz, porque as pessoas desmarcam, não sei o que, não sei o quê. Tenham lista de espera, ok? Porque a minha agenda está muito cheia, não estou a conseguir dar vazão a toda a gente. Não faz mal. Repara, tu nunca vais, se tu trabalhas bem, se tu já tens um negócio que roda, porque é assim, depende da fase do negócio, já tens um negócio que roda, já tens pessoas que indicam, já consegues também posicionar-te nas redes sociais minimamente bem, que já vem algum volume dali, tu vais ter sempre mais pessoas do que tu podes atender. E isso é ótimo. Esse é o objetivo. Se vocês quiserem abarcar toda a gente, se vocês sonham com um dia não terem mais pessoas às quais vocês dizem que não, ou seja, vocês o que é que vocês querem? Qual é o cenário ideal? Agendas sempre cheias e nunca temos pessoas a dizer que não, mas a agenda sempre cheia. Isso não existe. Isso é como eu, quando eu comecei no meu negócio, não é? Que eu dizia assim, pá, quando é que vai chegar o dia em que eu digo assim, olha, fechei todas as coisas da minha lista, tipo, eu estou a ficar doida, é sempre mais tarefas e mais tarefas. E chegou um dia que eu abri a pestana e disse, se as tarefas acabassem ontem, hoje não havia trabalho para fazer. E amanhã também, tipo, vai haver sempre tarefas, por isso é que tens que trabalhar, não é? Então, assim, isso nunca vai acontecer e isso é bom. Quando vocês têm demanda a mais para aquilo que conseguem responder, vocês conseguem fazer três coisas. Lista de espera, para que sempre que alguém desmarca, mesmo com todos estes cuidados, não sei o quê, também há o cuidado de, ou seja, a prática de instalar o sinal, caso seja uma coisa que acaba por atrapalhar. Porquê que é o sinal? O sinal não é propriamente só para a pessoa ter um compromisso e bloquear a pessoa de desmarcar. Uma pessoa que queira mesmo desmarcar, ela desmarca até com o sinal. A questão não é essa. O sinal é para não atrapalhar a caixa financeira do negócio. Entendem? São coisas diferentes e às vezes o motivo pelo qual vocês fazem a coisa, se não for o motivo certo, vai-vos atrapalhar. Porquê? Porque vocês não estão a pôr aquela regra pelo motivo certo. O motivo do sinal não é propriamente a pessoa não desmarcar, porque ela ainda pode desmarcar, mesmo que perca o sinal. É mais para que a hora fixa do negócio seja. As pessoas dizem assim: quanto é que eu meto de sinal? Depende, qual é o teu custo fixo da hora? Se tu tiveres uma hora parada, quanto dinheiro perdes? Não é? Porque se vocês têm o vosso negócio aberto, ele tem custos fixos. E se vocês tiverem uma hora parada, estejam a trabalhar ou não, vocês estão a perder dinheiro. Aquela hora está a ser perdida. Ou vocês investem essa hora em formação, mentoria, limpar a loja, fazer coisas na loja que precisavam de fazer, responder a mensagens, ligar para fornecedores, ou essa hora está a ser literalmente dinheiro jogado no lixo. A única coisa que vocês não perdem é o dinheiro é o preço variável, que é o dinheiro do serviço, do produto que seria utilizado no serviço. Mas vocês perdem o dinheiro da luz, do telefone, da recepcionista, whatever. Tudo o que é custos fixos está a sair. Então, o mínimo do sinal precisa de ser um custo fixo do negócio, por hora, se for uma hora de serviço,
mais o custo da técnica. Então, se aquela técnica, naquele serviço, ela demorava 1 hora e o custo da hora dela é, por exemplo, sei lá, 10 euros, 15 euros que ela só oferece por hora, não é? Então, o valor do sinal tem que ser no mínimo X euros, porque ele cobre o valor daquela desmarcação. Ou seja, se a pessoa não foi, vocês não perderam dinheiro, entendem? Vocês podem não ter ganho, ok? Mas vocês também não perderam. Então, para a saúde financeira do negócio é importante em alguns casos, lá está, agora vai depender do caso, ok? Mas pronto. Primeira coisa, quando tem demanda a mais para a procura. Lista de clientes para, assim que há uma desmarcação e que dê tempo, obviamente, às vezes não dá, epá, temos um negócio, as coisas acontecem, também me acontece, não é? Há coisas que não dá para danos colaterais ter um negócio, pronto. Mas lista de espera para tentar encaixar assim que possível, não é? Depois, aumentar preços ou contratar equipa. Ou os dois, ou os três, depende, né? Ana, não tenho espaço mais aqui na loja para contratar equipa e também não quero mudar-me para uma loja maior, porque isso implicaria uma série de outros desafios que eu não quero passar neste momento por N motivos. Ok, então temos aumentar preços, por sinal, para a questão das desmarcações. Ana, a questão não é as desmarcações, não é o meu problema. O problema é mesmo ter clientes a mais, aumentar preço. Ana, mas depois não vou perder clientes. Mulher, mas não estás a dizer que tens clientes a mais. É isso que tu precisas, é perder clientes. Perder, entre aspas. Tu não queres perder clientes tipo as clientes que tu já tens, que isso é uma dor, eu sei. Tu queres é que só fiquem as que estão dispostas a pagar aquele preço. Ana, mas depois assim eu posso perder e vou ficar com buracos. Aí é que vai vir as pessoas da lista de espera, porque se elas estão na lista de espera é por algum motivo. É porque elas até estariam dispostas a pagar mais por ti, mas tu não tens tempo. Mas porque às vezes o que é que acontece? Vocês têm clientes, há vários tipos de clientes. Cátia, podes falar? Diz. Consegues ouvir-me? Sim. Eu estou nesse impasse agora. E então, hoje tive uma miúda que foi lá fazer uma entrevista, só que não tem experiência na parte das mãos. Então pedi-lhe para ela fazer um curso e agora estou nesse, se mantenho o valor dos 15 e então para a minha colega aumento, para depois eu conseguir sair totalmente da mesa. Mantenho sempre aqueles 15 euros ali. Eu acho que era mais fácil aumentar para ti, vais ter que continuar a atender, certo? Fazer mais verniz de gel, eu vou deixar Mas, por exemplo, para elas. Só vou ficar com manutenções de acrílico. é assim, é que tu É, já me disseste que a tua fez? funcionária, é que já me disseste que a tua funcionária já fatura, já ganha bem, tipo, já tem um bom Já, salário, já. isso não é uma questão, sabes? Eu não sei se no teu caso em específico, se tu conseguias trazer outra pessoa para dentro, se eu não mantinha os preços das unhas e fazia com que elas migrassem para outros serviços. Sabes, tipo, porque vais trazer mais uma pessoa, vais poder ter mais, essa pessoa a atender mais unhas. Vais poder ter Sim, mais clientes para ela. sim, era mais essa questão. A minha filha sempre. Perdão. Não faz Estou a mal. ouvir a minha filha. Não, o Ah, Zoom, que bom. bloqueia. Não, o Zoom bloqueia Ah, sons. que bom. Ela está Não, aqui a guinchar. não conseguimos ouvir nada, nada, nada. Como vai ser uma miúda nova e com pouca experiência, então não queria agora meter os 18. Tínhamos falado É nos isso, 18. é isso. Eu acho que no teu caso eu mantinha neste momento o mesmo valor, porque é muitas mudanças juntas. É tu sair, é aumentares o preço, é focar noutras coisas, é muita coisa. Já estou a ver como a Juliana, não mudo do nome, Nossa Senhora. Não mudo do nome. Ideia. Como, pronto, agora a marca está registrada, a ideia é fechar e vai abrir uma coisa nova logo. Uhum. A loja que era antigamente e os preços que eram antigamente acabou. Sim, mas eu no teu caso em específico acho muitas mudanças juntas. Eu deixaria o mesmo, tirava-te das unhas a ti, assim que possível essa pessoa entrava nas unhas pelo mesmo preço e tu podes manter tipo 6 meses, deixa vir as tuas novas mudanças, tu fazeres outras coisas, a loja nova, habituarem-se, não sei o quê, e depois então, ok, agora faz sentido, vamos aumentar ligeiramente o preço das unhas. Caso a agenda continue, depois também vamos Mas, avaliando, pois, entendes? é porque Imagina, como vou sair do vermelho de gel, a agenda está cheia. E antes era eu e a minha colega. E a agenda das duas está cheia. Por isso é que eu queria aumentar, nem que fosse 1 euro, porque, pronto, vai ser uma limpeza em algumas, sim, tu porque agora vais vai ser sair, só ela. vais Posso, sair. posso dar uma Podes. sugestão, metendo aqui o meu Uhum. bedelho?
Claro. Eu acho que seria interessante, já que a Kátia vai sair, aumentar o preço para a funcionária que já está com a Kátia e já está assim, pronto, não é? Já tem um bom Uhum. trabalho, porque já tem experiência, e fazer aqui a A questão nova. de a nova manter, por exemplo, os 15 euros, mas haver mesmo essa comunicação que, não é? Pois. Está aqui a haver aqui uma adaptação, é uma forma de como tu vais deixar para a cliente experimentar a colega nova, Exa- temos incentivo. Pronto, eu Exatamente. acho que poderia Eu acho que pode funcionar. funcionar. Eu acho que pode funcionar. Porque no fundo, agora o que vai acontecer é que a tua funcionária vai assumir o teu papel nas unhas, ou seja, ela vai ser a melhor nas unhas, a melhor dentro da loja. Então eu acho que sim. A melhor no sentido, tipo, não tragas a comunicação que a outra é nova e que ainda não tem experiência nas unhas. Não. O incentivo é só para elas experimentarem uma pessoa nova, mas não vamos dizer que ela tem pouca experiência, né? Porque isso acaba por reduzir a percepção de valor da funcionária nova que vai entrar. Mas eu acho que sim, que podes fazer essa diferenciação entre elas as duas. E tu já nem entras na, na Sim, equação. até. Porque o que é que Boa. aconteceu? Hoje em da Zap e no seu melhor, eu tive que tirar aquele certinho. Confesso que me deu uma dor. É normal, Tirei aquele, mas mantive as que já estavam no mês de julho e claro. agosto, porque as pessoas depois começaram a marcar Uhum, eh, mais rápido, não é? claro. E pronto, vou fazer aquelas clientes que estão agendadas, mas depois já não dá para marcar mais. Acho que fazes muito bem. Meninas, hoje a Kátia teve a marca dela registada, recebeu o registro, parabéns, registrou a marca. Estávamos aqui com receio que não desse, mas agora já podemos dizer o Zé na Oasis é dela e é um nome É. incrível. Olha, parabéns, Kátia, obrigada Obrigada. pela tua pergunta. Nada. Pronto, então em relação a esta questão da agenda, é muito isto, ok? É vocês terem esta consciência de que depende do momento do negócio, obviamente, mas que são decisões que precisam de ser tomadas. Ah, Ana, mas há riscos, mas pessoas, viver é um risco, a gente pode morrer amanhã. Viver é um risco. Agora, também é um risco continuar a fazer a mesma coisa quando nós temos todos os indicadores que é possível fazer mais, que é possível fazer mais dinheiro, trabalhar menos horas, ganhar mais, não é? Enfim, é possível, porque os indicadores são estes. Muita agenda, continua a haver procura, isso é um claro sinal de que o teu trabalho é muito bom e merece, ou seja, e que pode ser cobrado mais caro. Ou expandir equipa para poder dar trabalho a outra pessoa, não é? Mas se não fizer sentido para vocês, para o vosso momento, vocês podem e devem aumentar o preço. Claro que quando nós falamos de preços, é preciso ter a noção que há certos serviços que eles têm um teto também, não é? Quer dizer, só se for uma coisa assim, tipo bizarra, tipo, sei lá, a Natália Beauty, que certeza que vocês conhecem, ela cobra um absurdo pelas sobrancelhas e tem pessoas a fazer as sobrancelhas. Mas é preciso ter a consciência do momento do negócio e do poder da marca pessoal dela, que não é o poder de uma marca pessoal qualquer normal, não é? Então, assim, ela cobra um preço bizarro porque ela não quer fazer unhas. Ela não quer fazer unhas, não quer fazer sobrancelhas. Ela não cobra um preço bizarro porque ela tem tanta procura que ela pode cobrar aquele preço. Não. E por isso é que é importante entender o princípio da estratégia, ok? Ela cobra um valor que é irrisório para aquilo que ela oferece porque ela não quer fazer. Então o que ela diz é: eu só faço este serviço se me pagarem 12 mil, 15 mil reais, ok? Porquê? Porque ela não quer fazer. Então ela diz assim: a minha hora hoje gera e vale-me muito mais do que 15 mil reais. Então, para eu fazer uma sobrancelha, só se me pagarem 15 mil reais. Então, não estamos a falar neste caso. Então, por isso, nós precisamos ter consciência que há um certo teto no serviço. Então, nós sabemos que, por exemplo, uma manicure hoje em dia, um verniz de gel, eu vou pôr 50 euros. Vais perder clientes, todas. Mas eu sou maravilhosa. Ok, há um teto. I'm sorry. Tipo, peraí. Há um teto, né? Nas unhas as pessoas não vão pagar isso. Então, por mais que sejas muito boa, elas vão sentir tipo, epá, ela é maravilhosa, mas 50 euros sai com. É como se vocês estivessem a sair de um tipo de clientes a querer ir para outro tipo de clientes de forma brusca. Ana, ninguém paga 50 euros. Paga, mas não é essa cliente que tu tens. Não é a cliente que paga 20. Porque é uma cliente que está noutro nível, tipo, há mesmo níveis. As clientes são chamadas tipo cliente A, B, C, A, enfim, são tipo, são níveis, não é? De poder de compra, na verdade. Então, assim, tu conseguirias cobrar os 50 euros, mas nós estamos a falar de outro nível de cliente. Tu precisavas de estar noutro sítio, com outro posicionamento, com outra estaleca, a trabalhar outro tipo de coisas que já não é sobre o produto e sobre as unhas, já é sobre status. As pessoas pagam tipo 50 euros e eu já trabalhei onde cobrávamos 50 euros por umas unhas, então eu sei o que é que elas procuram, porque é que elas entram nesses espaços. Elas não entram nesses espaços pela manicure. Inclusive, eu cobrava 50 euros por manicure verniz normal. Ok? Porquê?
que elas não iam lá para fazer as unhas, elas iam lá porque a rainha ia lá, elas iam lá porque era o espaço. Aquilo é um status, é quem vai àquele sítio está dentro de um tipo de pessoas diferente. Então aí estamos a falar de outro tipo de percepção de valor e de preço. Mas nas unhas há um teto. Se tu chegaste naquele teto de máximo que tu achas que dá para cobrar, ainda mantens a tua agenda, faz as horas que tu queres, não consegues subir mais, mas tu ainda não estás satisfeita. Mas mesmo assim eu ainda posso crescer mais. Tens que migrar para outro serviço. Tens que migrar para outra estrutura de negócio. Tens que começar a dar formação. Tens que ir para outro modelo de negócio. Porque é como, por exemplo, uma massagista. Ela pode cobrar muito, mas vocês concordam que uma massagista tem um X de massagens que ela consegue fazer por dia e o corpo dela não aguenta mais do que aquilo? Ana, mas eu queria escalar. I'm sorry, minha filha, não vais poder escalar mais do que aquilo porque é uma questão humana. Humanamente é impossível uma massagista escalar. Como é que ela escala então? Vai dar formação, enfim, vai ter equipa, ela escala de outras formas, não é no preço propriamente dito ou na quantidade que ela pode fazer. O que é que isso acontece? Ela muda de modelo de negócio, o modelo de negócio dela passa para um modelo de passar conhecimento. Então aí ela já não vende massagem, ela já vende conhecimento, já é precificado de outra forma, já permite outro tipo de escala. Diz, Carla. Não te estamos a ouvir. Fala, fala. Não, ainda não. Não. Se calhar estás no computador, se calhar deves ter que ir aí na zona do áudio, tem uma setinha e deves ter que mudar o teu microfone, porque ele parece aqui vários E microfones. Já está, agora foi. agora já está. Agora sim. Antes de mais, queria perguntar, como é que se registra a marca? Porque é uma coisa que eu, desde sempre, desde o início, que pensei fazer. Daí não ter dado o meu nome, ao espaço e ter arranjado um outro nome. E agora que tu tens o universo de marca todo bem construído e tudo bem pensado, ainda faz mais sentido tu registares, não é? Porque acaba porque a marca já está ainda mais estruturada do que para além do nome. Nós temos uma aula dentro da academia onde faço o passo a passo com vocês, contigo neste caso, para tu veres como é que tu vais fazer. Então depois eu vou-te mandar o link da aula, está bem? Mas é simples, tu Ok. vais ao website do Instituto da Proteção Industrial Nacional, uma coisa assim, e vais registar a marca, vais fazer o pedido, tens que fazer o pagamento, não é, do registro, são 150 euros. Depois aquilo vai para a análise, fica mais ou menos 4 meses em análise e depois eles dizem se o pedido foi deferido ou indeferido. Se tiver sido deferido, que no teu caso, com a certeza que é aceito, tu tens 10 anos de registro daquela marca, ninguém pode usar para o que tu quiseres, se alguém usar, tu podes reivindicar. Se for indeferido, perde os 150 euros e podes voltar a tentar novamente. O que é que acontece se tu fores, por exemplo, tu podes também fazer através de um advogado, através de um contabilista, através de um, enfim, gestor de marca, eles pedem-te 500 euros, 600 euros pelo registro. Então, Ana, não estou a dizer para vocês não irem fazer, estou a dizer isto tudo porquê? Para que tu entendas que há riscos de fazermos sozinhas. Porque o que é que eles fazem? Eles fazem tipo um estudo do mercado, ver se existe alguma outra marca com o mesmo nome, se pode conflitar com essa outra marca e fazer com que possa ou não ser aceite. Então, por isso que eles cobram esses valores. Eu, Ana, pessoalmente, não acho que compensa. Eu prefiro arriscar-me a perder 150 euros, inclusive eu já perdi, e sem problema, e voltar a tentar, porque ainda só gastei 300, do que investir 500 ou 600 por um serviço que eu acho que é extremamente intuitivo de fazer, e daí eu ter gravado essa aula que vocês vão ver, a Cátia fez sozinha, é super intuitivo. É ires ali, colocares o nome, ele diz-te logo se existe algum nome parecido na mesma categoria, tu vais ter que escolher uma categoria de marcas, eu explico na aula. Ele diz-te logo se existe alguma marca com alguma taxa de parecença. Se houver, tu já podes ter ali alguns cuidados a mais. Se tu incluires o logotipo, que neste caso tu tens logotipo, isso reforça e é mais fácil ainda de registar, porque já tens uma imagem associada ao nome, não é só um nome. Pagas, fazes o pagamento por multibanco, eles dão uma referência normal de multibanco, fazes o pagamento, recebes logo o e-mail a dizer que viram que foi pago e que dali a X tempo vais receber se foi deferido ou indeferido. É super fácil. No teu caso em específico, o teu nome de marca, já tens logotipo e etc., acho que não há qualquer tipo de problema. Acho que fazes bem em Vou registrar, está tentar. bem? Estás-me a ouvir, Ana? Sim, 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 Consegues sim. ouvir-me? Sim. Sim, 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 sim. Entretanto, tenho andado aqui um bocadinho às voltas com a questão dos preços, não é? Pronto, como eu tinha dito lá, eu vou subir os preços em setembro. E andava aqui um bocadinho, não sei muito bem o que é de fazer. Em relação a como é que vais Queria comunicar? perguntar a vós como é que vou comunicar e até mesmo o próprio aumento. Ok. Porque hoje colocou-se ali a questão outra vez, já a conversa com uma antiga formadora, colocou-se ali a questão de
porque ela conhece, né? Conhece o meu trabalho e disse-me, só 2 ou 3 euros, aumenta 5, não me parece que, pronto. Então aqui acaba por ser um bocadinho a percepção que eu tenho do meu trabalho. Ela Uhum. fez-me refletir sobre isso. Tu vais aumentar tudo ou vais aumentar só as unhas? Estamos a falar só de unhas neste É momento. assim, Ana, eu neste momento vou limitar os serviços porque eu não tenho colaborador, então como tenho que reduzir horários, não é? Tenho que reduzir o tempo, então vou limitar os serviços. Até vou deixar de ter tabela de preços e tudo, vou mesmo só colocar uma coisa só com aqueles serviços que vou fazer. Pronto, os que estão disponíveis para não correr aquele risco da pessoa ligar, ai Carla, queria fazer uma massagem porque já fez há 2 anos e gostou muito Uhum. e não, pronto, então não vou limitar até mesmo na tabela de preços os serviços que vou fazer. Então aquilo que eu tinha pensado era mesmo aumentar o valor das unhas. E tu fazes pés neste momento? Ana, neste momento estou a fazer pés porque não tive coragem de dizer que não, então não estou a fazer pedicure. Estou a fazer só pintura de verniz de gel. Ok, agora no verão. Quanto é que está as tuas mãos neste momento? Mais ou menos. Verniz de gel 18, manutenção de gel 23. E Ou aplicação seja, de se eu gel? aumentasse os 5 euros, A aplicação de gel está quanto? eu neste momento não tenho, Ana, porque a maioria das pessoas que têm, a maioria não, as clientes todas que tenho são recorrentes, portanto, É sempre mais ou menos manutenções. sim, é sempre manutenção, sim. Hum. Ficaria 23, 28. Olha, para o gel está super mais do que bom. Tipo, 28 acho que está mais que fazível. Porque é assim, dura 4 semanas, pelo amor de Deus. E Mas o o teu verniz de verniz gel de gel também dura, Ana. também dura, pronto. Eu aumentava sem medo. 23 e 28. Ai, que medo! Não tens. Eu aumentava sem medo. Tu tens muita procura, Carla. Tu és boa, é assim, eu não vi ainda as tuas unhas, não, só faço ideia do que é que tu fazes com os clientes aí dentro, mas tu, é assim, para uma profissional, reparem, e aqui nós temos profissionais em vários níveis de carreira, e há aqui umas profissionais que estão até muito cheias. A Juliana, por exemplo, é uma delas, a Cátia é uma delas. Mas para uma profissional dizer assim, não atendo mais clientes, eu tenho agenda fechada, não é nada, nada fácil. Uma coisa é ter agenda cheia, outra coisa é dizer, Isto é uma luta, Ana. Isto foi uma coisa que eu tive que trabalhar mas se tu em tens mim agenda para poder fechada, dizer que sim, eu tenho agenda fechada, sim. Só mas abro para para tu o teres laser. agenda fechada, isso significa que tu podes aumentar, sem medo. Porque isso não é normal. Como é que tu estás a dizer que não há, como é que tu estás a mandar que trabalho embora? Tu és boa. Ou seja, tu vais ter pessoas a querer pagar esse valor. E depois também tem muito a ver com esta questão de nós trazermos a percepção para a cliente. Se tu vieres para a cliente e disseres assim, É, é isso que eu vou precisar nós, de ajuda, Ana. nós em Porque se eu quero setembro, aumentar em setembro, não é? nós em setembro vamos aumentar os preços. Olha, mas pronto, vão ser 5 euros, está bem? Olha, tu automaticamente deprecias o teu trabalho. Agora, se tu dizes assim, olha, é assim, nós vamos aumentar os preços, portanto, a partir de setembro, todos os nossos preços de mãos terão aumento de 5 euros. O quê? 5 euros? Meu Deus, ai, eu não sei. Vou dizer, olha, vamos aqui fazer uma continha. As unhas duram 4 semanas. Vamos dividir aqui 23 euros, não é? Das unhas por 31 dias que tem um mês. São 74 cêntimos por dia. Acha assim tão caro? Um serviço que dura 4 semanas. Vamos aqui ver um serviço que nós fazemos, por exemplo, uma massagem. Uma massagem aqui comigo são 30 euros. Você faz a massagem, quando sai daqui, já passado 2 horas, já passou o efeito da massagem. Por que que a massagem vale 50 euros e as unhas não valem? Nós é que depreciamos o nosso trabalho. Portanto, a cliente vem uma vez por mês, tem as unhas impecáveis, porque tu és boa, porque não é com toda a gente que as unhas duram um mês. Ok? Tu és boa, as unhas duram um mês, impecáveis, não tem que se preocupar se for empresária, se for trabalha num sítio que precisa ter as unhas bonitas, etc, etc, não é? E porquê que as pessoas fazem tanto unhas? Vocês acham que é porque é barato. As pessoas fazem muito unhas porque é barato. Não, as pessoas fazem muito unhas porque elas valorizam as unhas. Vocês é que não valorizam. Porque se elas não valorizassem, elas não faziam. Todos os meses. Mas é a primeira coisa que as pessoas cortam. Mas isso a estética é tudo. Primeira coisa, porque quando as pessoas passam fome, a estética não interessa para nada. Okay? Isso é óbvio. Agora, dentro da estética, vamos esquecer aqueles casos extremos em que quando as pessoas, né, estão sem dinheiro, têm que cortar em algum lado, né? As pessoas fazem tanto unhas porquê? Porque elas valorizam as unhas arranjadas, porque dá uma má imagem, porque a pessoa se sente muito melhor. Porquê que a pessoa prefere fazer unhas e não fazer uma massagem? Quando a pessoa sabe que a massagem é muito melhor. A massagem eu acho que é muito mais importante do que as unhas. Mas se calhar eu prefiro fazer unhas. Porquê?
Porque a massagem ninguém vê, eu posso aguentar a dor nas costas, amanhã eu faço, para oferecer mês eu faço. Ai, as unhas? Não, porque as unhas passam uma imagem para as outras pessoas de mim. Eu vou a uma reunião, eu tenho que levar as unhas arranjadas. Eu vou à praia, eu quero as minhas unhas bonitas durante as férias. Então, esta questão da percepção é mais nossa do que nós trazemos para elas do que elas Espera, mas têm espera. sobre, não é? Está desvalorizado. Vocês acham que está desvalorizado porque as Espera, pessoas. espera. Ah, porque as pessoas fazem Ok. muito, não Olha é? ao As pai. pessoas, Dizer tipo, que desvalorizam. Não. Está desvalorizado porque há muita concorrência. E porquê que há muita concorrência? Porque as vai lá pessoas chamar o valorizam e pai, vai fazem lá dizer muito. ao pai. Então reparem como as coisas são todas ao contrário. Agora, respondendo à tua pergunta, Carla, como é que eu vou fazer para. Portanto, tu vais aumentar com medo mesmo, está tudo certo, só não podes mostrar o medo. Podes ter medo à mesma. Ok. Podes ter medo à mesma, Eu esse medo vai preciso de ajuda para comunicar isso, Ana. comunicar. Tu vais enviar uma mensagem às tuas clientes, não vais Quando? falar pessoalmente, tipo no máximo ali início de agosto. Tu tens que dar pelo menos um mês às pessoas entre o momento em que tu informas e o momento em que o aumento acontece, tipo em setembro, não é? E as clientes que tu já tiveres marcadas, até avisar que dorme Agora provavelmente, está a acontecer, eu estava a fazer esta pergunta porque elas estão a começar a querer marcar em setembro. aí já Eu tens que estou a avisar. tentar aqui, Aí já tens pronto, que eu estou a avisar. tentar empurrar para ver se não, para ver se arranjo uma estratégia primeiro. Ok, então no teu caso nós podemos avisar com mais antecedência. Se as tuas clientes marcam com muita antecedência, podemos avisar com mais antecedência. Tu avisas tipo, estamos em julho, avisas tipo, daqui Mensagem? vamos criar uma mensagem bem criada. Ok. Eu quero brincar, eu estou cansada, mãe, tadinha. Claro, já chega. Vamos criar uma mensagem, vais mandar uma mensagem primeiro e vamos trabalhar esta questão de como é que tu vais responder quando elas começarem a dizer alguma coisa, seja positiva ou seja negativa, como é que tu vais responder, como é que vais lidar com isso, mesmo que estejas cheia de medo, ok? E caso tu percas algumas clientes, porque olha, Carla, desculpa, mas olha, assim não Mas dá esse para é o mim, objetivo. pronto, mas que percas que te deixa assim um bocado atrapalhada, está tudo certo. Sim, Tu sim, vais sim. começar outra vez a fazer a tua comunicação, redes sociais, etc., para voltares a ter pedidos, como tens tido, e essas pessoas já vêm com o preço novo e elas não vão questionar o preço antigo, porque elas não estavam habituadas ao preço antigo, percebes? Não Eu não tenhas sei medo, se as Carla. colegas, só fazer mais uma pergunta, Ana, não sei Uhum, se as colegas se têm situações destas. Eu tenho algumas clientes que, por opção própria, vêm de 15 em 15 dias. uhum, Não que a unha esteja má, mas porque elas querem mudar de cor, porque uhum. querem. Pronto, aquelas clientes mesmo que valorizam. O valor é o mesmo nesses casos ou eu nunca tinha pensado nisto? Porque como nunca tinha subido assim tanto, não é? Posso dar a minha Claro, opinião? sim. Eu tenho Claro Já que sim, dei. Juliana. Olha, foi mal. Eu disse, Ah, claro que eu sim, o tenho, preço é igual. É a mesma coisa. eu tenho Vêm várias quando querem, não é? Ninguém as que obriga. fazem de 15 em 15 dias porque gostam da unha mais curtinha e que ela cresce muito Exato. e Sim. preferem fazer, e o valor é o mesmo de 15 em 15 dias, sim. Pronto, ok. Eu é que estou a complicar então. É. E se elas te trouxeram, ou seja, o que é importante nesta tua pergunta? É importante essa pergunta, Carla, porque tu já tens que saber o que é que vais responder caso elas te digam isso. Pronto, é isso que eu estou a tentar antever todas Exato. as questões que elas me vão colocar, não é? Exatamente, o tempo é o mesmo que tu gastas, o produto é o mesmo que tu gastas, porque vais ter que tirar, é tudo igual. E tu tens que perceber uma coisa que é, tens que perceber uma coisa que é, tu estás a mudar esses preços, porquê? Porque tu queres, ou seja, lá está, o que eu estava a dizer anteriormente, tu precisas perceber o porquê que estás a fazer o aumento dos preços. Eu estou cheio de calor. Porquê? Tu queres ter tempo, tu queres ter tempo para atender clientes para outros serviços. Ora, se Exato. elas vêm de 15 em 15 dias, elas estão a atrapalhar duas vezes. Então ainda é que elas têm Ok. mesmo que pagar. Porque elas estão a atrapalhar duas vezes. Tu queres ter aquele tempo para atender laser, para atender outras coisas que tu queres te focar. Logo, se elas querem vir, podem vir, tu vais atendê-las, mas têm que pagar, obviamente, o mesmo valor. Porque, olha, eu estava a dizer isto à Cátia estes dias, porque ela estava muito com esta questão do aumento do preço, que é normal. E eu estava a dizer, olha, Cátia, eu gosto de pensar nos preços assim. Hoje, a minha hora, e cada vez mais a minha hora está a aumentar, graças a Deus, e o objetivo é que aumente cada vez mais, não é? Quem quer, quem não quer, pronto. Porta da rua, serventia da casa. Só que o que é que acontece? Eu também tenho que precificar os meus produtos, os meus serviços, neste caso, que são serviços, não é? A mentoria, eu comecei por cobrar por mentoria 25 euros a hora, ninguém comprava. Depois eu passei a cobrar 500 euros por 3 meses. Aí as pessoas começaram a comprar. Depois eu cobrei 800 por 3 meses. Depois eu cobrei 1000 por 3 meses. Agora eu estou a cobrar 1500 por 6 meses. Daqui por um ano, daqui por 2 anos eu vou estar a cobrar mais, porque eu tenho resultados, porque eu gero resultados. Enfim, não importa qual é que é o motivo, certo? Mas às vezes há pessoas que me vêm pedir alguma coisa, algum serviço e que não podem ou não querem pagar esse valor. E quando eu vou pensar, como é que eu vou precificar isto? Eu penso assim, quanto é que eu estou disposta a receber para abdicar de um tempo que eu poderia estar a fazer muito mais dinheiro? Então pensa assim,
sempre que tu atendes uma mão e tu podias estar a atender um laser porque tu tens procura para o laser ou porque tu podias estar a focar no laser, quanto dinheiro é que estás a perder? Isto chama-se custo de oportunidade. É literalmente assim, isto existe mesmo nas finanças, ok? Isto é o custo de oportunidade, que é, quando eu aceito fazer uma coisa, qual é o custo da coisa que eu perco por ter aceitado esta coisa? Tipo, imagina, a Cátia deixava de ir às festas da escola, às festas das filhas na escola. Isto era tipo, o que é que ela, ou seja, o que é que ela ganhava? A cliente que ela atendia. Mas qual é que era o custo de oportunidade? Era perder aquele momento da filha na escola, que não volta nunca mais. E para ela, isso pode valer mais, repara como é uma questão de percepção, isso pode valer mais do que o dinheiro que ela ganhou. Então, às vezes, quando as pessoas dizem assim, tudo tem um preço. Não, não tudo tem um preço. Há coisas que não têm preço, dependendo do que nós valorizamos. Quando tens esta consciência e dizes assim, numa hora de laser eu faço 60 euros, para mim de lucro ficam 40. Numa hora de unhas eu faço 15 euros, para mim de lucro ficam 7. Então, sempre que eu faço umas unhas e que eu podia, porque tu podes fazer umas unhas e não ter pessoas para laser, então aí não estás a perder porque não é um custo de oportunidade, porque tu não tens lá. Mas se tu tinhas um laser para pôr ali e não puseste, tu perdeste 40 euros. Estás disposta por 15 euros a perder 40 euros? Estou. Ok, então faz. Não estou. Então não faço. Por menos de. Agora podes dizer assim, estou disposta a perder 40 euros por não sei o quê. No meu caso é tempo. Por exemplo, estou disposta a fazer este serviço, que é um serviço que me tira muito tempo da minha vida, mas estou disposta a fazer por 1000 euros. Queres? Ai, 1000 euros não. Ok, não estou disposta a trocar 3 horas da minha vida, 4 horas da minha vida, energia mental, física, para fazer esta coisa por menos dinheiro. Então, hoje é assim que eu penso nos meus preços. É, qual é o custo de oportunidade? O que é que eu perco em aceitar este trabalho? Perco saúde, ou perco dinheiro, ou perco tempo, sei lá, o que é que eu perco? Se não compensar, eu não aceito. Por isso é que depende do momento do negócio. Há momentos do negócio que nós precisamos de perder. Tipo, eu sei que vou perder tempo, mas eu também não tenho dinheiro nenhum. Eu não tenho clientes, eu não tenho procura, eu preciso. Então eu vou ter que trocar o meu tempo por este valor que é o que eu consigo neste momento. Tu não estás nessa fase de negócio. Tu já estás numa fase de negócio e podes Não, dizer assim, já eu estive, perco. Já estiveste, já construíste, já fizeste o que tinhas que fazer para construir. já, já Construíste. perdi muita coisa. Então agora vamos passar ao próximo nível. Já Bora sem chega. medo. Já chega. Eu esta Ok, semana não te obrigada, preocupes, Ana. que eu mando-te lá uma mensagem padrão como é que podes entrar em Ok, contato com ela, está bem? ok, obrigada, Ana. Nada, nada. Ok, então vamos lá. Próxima, quanto tempo temos? Hoje o meu marido disse-me assim: se não acabares dentro de 1 hora e meia, eu vou rebentar a porta. Ele disse: não, é 1 hora e meia, 1 hora e meia. Ele é do business, né? Enfim. Contratar, missão, manual do negócio, vender, ter dúvida da Andreia, já falei. Formulário da Vânia. Eu pedi que preenchessem o formulário, só a Vânia é que preencheu, a Vânia é nova, mas foi muito querida a forma como ela preencheu. E ela trouxe aqui uma dúvida que nós já estamos a desenvolver, ela é mentorada, já estamos a desenvolver em mentoria, mas que eu quero na mesma ler aqui, porque ela preencheu o formulário, ela merece que a dúvida dela seja lida aqui. Mesmo que ela venha a ver depois no gravado. E quanto tempo é que temos? Que é para lhe dizer quanto tempo é que nós temos de gravação? Ok, é 1 hora. Portanto, qual foi a dúvida da Vânia? Qual é o principal desafio? Não, calma. Ui. O principal desafio é saber como conseguir manter a agenda preenchida e fidelizar o cliente. A minha maior dúvida é se saberei utilizar as palavras corretas e adaptadas ao tipo de cliente que eu quero atrair. Ela quer cada vez mais atrair um público com mais poder de compra, com mais consciência, e ela entende, e isso é ótimo, que a comunicação tem que ser um pouco diferente, sobretudo porque este é um público que valoriza outras coisas. O público que tem mais consciência, ele, por exemplo, valoriza mais tempo, valoriza mais experiência, ele não valoriza tanta coisa mais prática, tipo, ele não quer só fazer umas unhas, ele quer uma experiência à volta das unhas. Portanto, ele não está importado de pagar um pouco mais se for um momento diferente, ok? Então, é importante isto que ela disse, porque é importante perceber que o tipo de público que nós queremos ou que estamos a atrair vai sim influenciar a forma como nós nos comunicamos. Mas a dúvida que ela tem mais presente neste momento, e eu sei porque já estive com ela em call individual e já percebi que é esta questão de manter a agenda cheia, porque para quem está a começar, esta é sempre a dúvida, este é sempre o medo. E isto tem muito a ver com a pirâmide de Maslow, com a pirâmide das necessidades e com esta questão de, quando as pessoas não têm dinheiro, deixam logo de fazer estética. Sim, porque quando nós falamos da pirâmide em qualquer coisa, seja na vida, seja nos negócios, há fases. Então, quando nós não temos o que comer, nós só queremos comer. Quando nós já comemos, nós já queremos ter uma casa e segurança. Quando nós já temos uma casa e segurança, nós queremos desenvolver-nos intelectualmente. Quando nós já estamos desenvolvidas intelectualmente, nós queremos uma conexão maior espiritual, seja com Deus, seja com energia, seja... Quando nós já temos uma conexão muito... Tudo o resto deixa de ser tão importante, tipo, o dinheiro perde importância. O que é que os ricos dizem que a coisa mais importante que eles têm não é dinheiro? Porque eles já perceberam, porque eles já passaram pelas várias etapas.
E nos negócios acontece a mesma coisa. E quando a pessoa está a começar, ela só quer clientes. Não interessa se é pouco dinheiro, se é muito trabalho, não interessa. Ela quer clientes. E está tudo certo. E nesse momento nós aplicamos estratégias para isso. Então, no caso da Vânia e no caso de toda a gente que está nesta fase de preciso de agenda cheia, preciso captar clientes, é entender qual é que é o meio de captação que eu quero utilizar ou que eu vou utilizar, ou onde eu me consigo comunicar com estas pessoas que eu quero atrair. É as redes sociais, é por indicação, é por entrar em contato com empresas. Vamos imaginar que nós tínhamos pessoas do meio empresarial. Tenho que entrar em contato com empresas. Que tipo de oferta é que eu devo fazer a estas empresas? Não é? Que tipo de pessoa é esta? Nós temos que estudar o público ideal, o público que nós queremos, e perceber onde é que ele está ou como é que eu o posso atrair. Hoje as redes sociais é um dos meios mais utilizados. Porquê? Porque é um meio gratuito. É por isso que ele é tão utilizado. E funciona, não é? Como é óbvio. Então deixou de ser os flyers, que era o que era... Ai, Dani, apanhou. Deixou de ser os flyers, que era utilizado antigamente, deixou de ser os cartões de visita, passou a ser as redes sociais. Então, para quem está nesta fase, ai Ana, mas as redes sociais é muito difícil, é uma seca. Não há nada a fazer. Tem que ser aprender e aplicar. Ai Ana, mas eu não quero. Ok. Então tens que, de facto, ir à procura das clientes à tua volta, tipo amigos dos amigos, pessoas ali à volta, oferecer coisas a pessoas que tragam outras pessoas, entrar em contato com alguém que possa vir e tu ofereces o serviço para que ela possa trazer mais pessoas, e aí falamos do meio de captação por indicação. E depois ela faz aqui outra pergunta que é interessante, que vem sempre esta questão junto de captação de clientes e fidelização de clientes, quando na verdade, eu sei que estas perguntas vêm juntas, elas não são a mesma coisa, elas são distintas. Claro que elas se conectam, óbvio, quanto mais fidelizamos, mais agenda cheia temos, óbvio, porque depois é uma recorrência, a pessoa continua a vir. Porém, para fidelizar, nós precisamos de entregar uma experiência completa, o atendimento, a forma como se responde às mensagens, a forma como se atende o cliente, a qualidade da técnica. E quando nós falamos de fidelização, a técnica importa. E vocês sabem que eu digo muitas vezes, porque dominar o que vai além da técnica. Sim, óbvio, para ter um negócio sólido, organizado e lucrativo, vocês têm que dominar o que vai além da técnica. Mas, para fidelizar, vocês têm que dominar a técnica. Okay? O que fideliza alguém é, obviamente, a experiência, mas também é um trabalho bem feito. E por isso é que eu digo que eu não vi o trabalho da Carla, eu não vi o trabalho da Juliana, por exemplo, não é de forma profunda em termos de técnica, mas eu sei que elas trabalham bem, eu sei que elas atendem bem, eu sei que elas têm conversas interessantes com as clientes. E eu não preciso de as conhecer a fundo para isso, porque eu sei que é isso que fideliza. Então, são duas coisas diferentes que têm que andar juntas, obviamente, mas para encher a agenda, nós temos que trabalhar meios de captação. Quais são os que eu vou trabalhar? Tenho dificuldade, tenho que desenvolver essas coisas. Não vai acontecer do dia para a noite, ok? Vai levar um tempo. A Juliana e a Carla, por exemplo, a Cátia, estão há anos no mercado a fazer estas coisas bem feitas da parte da técnica. É normal que tenham agendas muito cheias, mas elas não começaram ontem. Tipo, elas não têm um ano de negócio, elas não têm 2, elas não têm 3, elas não têm 4, elas não têm 5, elas não têm 6, elas não têm 10. Tipo, elas têm mais. E às vezes esta coisa de ficar sufocadas porque falta dinheiro é normal, porque é o que eu estava a dizer. Na pirâmide cá em baixo, quem está sufocada sem dinheiro, sem comida, tem fome, não quer saber de mais nada. É normal. Mas não deixem isso ofuscar a visão de isto leva tempo. E é por isso que há pessoas que não conseguem ter negócios, porque elas não conseguem aguentar esse tempo. Mas Ana, é uma injustiça. É, mas o mundo é assim, é injusto, ok? Voltando à dúvida dela. Quais são os meios de captação? Double down, tipo, investi muito nos meios de captação. Mas eu só publico uma vez por semana. Amiga, se estás numa fase de captação de clientes, tu não podes só partilhar uma vez por semana. Tu não podes só tentar captar uma vez por semana. A Carla pode não aparecer nas redes sociais. A Juliana pode não aparecer nas redes sociais. Não podem, porque elas têm outras visões e querem crescer noutros mercados. Mas se fosse para o que está neste momento, elas já podiam, porque elas já têm a agenda cheia. Tu não tens que aparecer todos os dias. É difícil, it is what it is, ok? Para a fidelização, é realmente trabalhar o do que está para dentro, né? Da experiência do cliente, da forma como respondemos às mensagens. Neste caso, por exemplo, de quem está no início, responder às mensagens prontamente e bem respondidas é muito importante. Prontamente dentro do horário do trabalho, ok? Podemos ter ali uma exceçãozinha um bocadinho para fora, um bocadinho para dentro, mas não tipo à meia-noite, 1 da manhã, que aí já é desespero, afasta a cliente, faz o efeito contrário, ok? Quando eu digo responder prontamente, é partindo do pressuposto que se tu tens uma agenda vazia, tu tens tempo. Porque depois é outra coisa que acontece, que é a pessoa tem a agenda vazia, mas inventa tanta coisa para fazer, que não sei o que é que ela anda a fazer, que não consegue fazer as coisas que são as coisas que mexem o negócio, que é redes sociais, responder às mensagens da forma certa, cuidado a responder às mensagens. As pessoas mandam uma mensagem, gostaria de saber o preço, não sei o quê. Vocês, pelo amor de Deus, não me respondam aquela coisa de olá, o preço do leite são 50 euros, quer marcar?
Eu vou gravar uma aula só sobre isso. Olha, eu antes respondia assim, não sei como é que tinha clientes. Porque tu és boa na técnica. Pois, Por isso, por isso é pessoalmente, que eu digo que depende do contexto, do modelo de negócio. Às vezes vocês podem pensar assim, a Ana não dá aqui orientações personalizadas na Ego porque a Ana não quer dar. Não é porque eu não quero dar, é porque eu não conheço os vossos negócios a fundo. A Cátia eu conheço, a Juliana eu conheço, porque eu estou com elas há meses, não é? A conversar e já. Mas quando eu não conheço, eu não sei muito bem. Mas, por exemplo, a Cátia eu sei. Ela respondia assim e ela podia continuar a responder assim que ela ia continuar a ter agenda cheia. Porque vocês viram os resultados que ela partilha, é tipo, meu Deus, tu nem precisavas me responder, que eu ia. Eu vou à Madeira. Cátia, eu vou à Madeira. pois vais. Como assim? Olha, falar nisso, estou aqui a ver uma dizer, eu vou. Mais uma. Estás a ver? Eu vou à Madeira, tipo, como assim? Porque os resultados dela são absurdos. Tipo, eu sou esteticista e eu pergunto-lhe, como é que fizeste isso? E ela diz, fiz isto, fiz aquilo. Mas tu tens que falar sobre isso, mulher, ninguém faz isso. Tipo, Pois é incrível. verdade. Ai, sim, a Pronto, drenagem. Mas estava a dizer, mais uma inscrita. Eu estás a depois ver? vou responder. Sem Nós, para o nós, evento. nós vamos ter um evento cheio de gente, porque ela é boa. E depois ela tem outra coisa também, a Cátia, que é, ela responde assim, só que ela tem sangue no olho, é ambiciosa, quer mais, e isso é algo que a move, e ela tem facilidade para vender. Ela confia na técnica dela. Ela podia Olha, até ter algumas falhas, tipo, não sabia muito bem como fazer a estratégia, ou como precificar, ou como priorizar, por exemplo, as filhas em função de, mas em relação ao trabalho dela, ela sabe que ela domina a técnica. Então, como ela tem confiança, ela vende com facilidade. Então, depende. Vai haver outra pessoa que, se calhar, até domina a técnica, como é o caso da Carla, mas já se sente um bocadinho mais insegura nesta parte de. Porque já tem a ver com ela enquanto personalidade. Então, no caso dela, é mais isso que nós vamos trabalhar, essa questão mais da segurança, não é? Dela ter segurança no trabalho dela e tudo mais. Pronto. Dito isto, respondi à dúvida da Vânia. Vânia, obrigada por teres Se calhar tenho preenchido. que ir à Madeira, Ana. Eu acho que sim, eu acho que sim, Tenho de conhecer a Cátia. eu acho que sim. Eu vou trazer a Cátia aqui para umas aulas dentro da Academia Ego para ela fazer aqui como é que ela tem esta desenvoltura, é incrível. Um, pronto, a Vânia trouxe aqui coisas muito interessantes no formulário, não vou ler para nós não estarmos agora aqui, enfim, a ocupar mais tempo, mas foi uma querida nos feedbacks que ela trouxe, foi muito querida. Obrigada, Vânia, quando ela for ver isto no gravado. Pronto, última coisa que eu queria falar, temos quanto tempo? Temos 20 minutos. Última coisa que eu queria falar, que também surgiu, tanto no grupo da mentoria, quanto no grupo da academia, quanto eu vou-me apercebendo, assim, dos movimentos que vocês estão a passar, sobretudo quem está nesta fase de começar a pensar, aumento, delego, faço outros serviços, o que é que eu faço? A minha vida está uma loucura, tenho muito trabalho, preciso de. O que é que me chega muito? Já tentei contratar e não consegui, contratar é difícil, enfim, isto é uma coisa que me chega muito. Ok, vamos falar um bocadinho sobre a contratação, porque eu acho este tópico muito importante e que a maioria faz mal. Antes de eu entrar na parte do que é que a maioria faz mal e o que é que precisa de fazer para que corra melhor, eu quero já deixar claro que contratar é extremamente difícil, extremamente importante, a depender do objetivo da empresa ou da pessoa. E há pessoas que vão preferir não contratar e ter menos problemas, porque é assim, more money, more problems. Okay? Isto não vale a pena. Vamos fazer mais dinheiro, vamos ter mais problemas. Mas quando a gente pensa em problemas, nós pensamos nos nossos problemas atuais e na dificuldade de lidar com os nossos problemas atuais. Mas a verdade é que quando nós temos mais dinheiro, sim, vêm mais problemas, mas são problemas que nós também já conseguimos lidar de forma diferente, porque nós vamos nos construindo uma nova pessoa. Então, more money, more problems, para mim, não é um problema. Mandem os problemas que eu vou chorar com notas em Paris, ok? Está tudo certo, mandem os problemas. Só que eu tenho essa consciência, eu sei que quanto mais dinheiro eu fizer, quanto mais eu cresço, mais problemas eu vou ter. Então é preciso vocês pensarem, eu quero estes problemas porque eu também quero mais dinheiro, mais o que seja que venha com esse crescimento, ou eu prefiro menos problems, menos dinheiro, menos reconhecimento, menos legado, menos transformação. O que é que eu quero? Isto é muito importante vocês entenderem. A partir do momento em que vocês dizem assim, porra, já percebi que isto vai ser difícil, já percebi que ter uma equipa grande dá trabalho, já percebi tudo isto, mas eu ainda quero mais uma pessoa na equipa, porque eu quero me libertar de trabalhar tanto, eu quero fazer só a parte da gestão e para isso eu sei que eu preciso ter mais uma pessoa para poder dar o dinheiro no negócio como um todo que eu preciso para me pagar a mim, um salário em condições e pagar às minhas funcionárias, ou seja, manter o negócio e eu poder viver a vida que eu quiser, imaginem. Ok, então tomei esta decisão, como é que eu preciso de contratar para que isto corra melhor, sabendo que vai haver problemas? Vai haver problemas. Primeira coisa, antes de contratar, ou assim que possível, ou ao mesmo tempo, tipo como eu fiz com a Angelina, está a acontecer ao mesmo tempo, ok? As coisas não são todas perfeitas.
eu vou estruturar processos dentro da minha empresa. Eu tenho que saber, a priori, antes de contratar, para que é que eu quero esta pessoa? O que é que ela vai fazer na minha empresa? Quais vão ser as tarefas que vão ser, não é, alocadas para ela? O que é que eu espero dela? Como é que eu quero que ela recepcione as minhas clientes? Ou seja, como é que qual é a nossa postura aqui com os nossos clientes? O que é que nós defendemos? Ok? As minhas clientes devem ser tratadas assim, 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 assim. Ou a pessoa trata assim, ou essa pessoa não é a pessoa certa para aqui. Quantas horas é que ela vai trabalhar por semana? Qual é que é o salário que ela vai receber? Ou quais são 2 ou 3 opções que eu vou propor a esta pessoa, porque a pessoa também tem que dar o parecer dela, não é? Esta pessoa que vem, ela vem para colaborar connosco, ela não é só uma subordinada, ela também tem opiniões, ela também tem sonhos, ela também tem aspirações. Então, dentro disso, eu vou-lhe apresentar 2, 3 propostas que também sejam vantajosas para mim, para ver qual delas encaixa mais também com a vida que ela quer construir, porque nós temos que olhar para esta pessoa como isto é uma pessoa que quer construir alguma coisa na vida dela. O que é que ela quer construir? Então, uma coisa que eu gosto de perguntar quando faço uma entrevista para contratar alguém é sempre qual é o maior sonho de vida da pessoa? Porque isso vai me dizer muita coisa sobre ela. Eu quero mais entender qual é a personalidade dela e quais são os objetivos dela de vida do que propriamente se ela é boa técnica, porque isso eu consigo formar, isso eu consigo forjar, isso eu consigo com a minha liderança, com a forma como eu faço, até porque eu também nem quero que ela venha cheia de hábitos do outro lado. Eu quero que ela venha fazer as coisas como eu quero que ela faça. Porque ela se tem a mania de atender as clientes assim, aqui ela vai perder essa mania, porque aqui as minhas clientes são atendidas assado. Então o que eu quero, na verdade, é perceber se ela é proativa, se ela está disposta a vestir a camisola, o que é que para ela é vestir a camisola de uma empresa, o que é que ela valoriza, se ela valoriza a família, para mim é importante, porque eu sei que ela não vai do dia para a noite deixar-me, porque ela tem uma família para sustentar, ou tem uma família para, sei lá, para dar satisfações. Por exemplo, eu não acho muito interessante neste momento em que eu estou, não significa que eu não pudesse fazê-lo. Contratar uma miúda muito nova, tipo uma miúda de 17 anos, de 18 anos, que não vive na casa dos pais, que não quer ter filhos, que quer viajar o mundo. Para que eu quero uma pessoa que quer viajar o mundo? Meu Deus! Ela vai querer bazar assim que possível, ela vai. Tipo, claro que ela vai ter férias, claro que ela vai viajar, claro, mas entendem como não é esse perfil de pessoa que eu quero na minha empresa? Porque ela ainda nem sequer tem consciência. Por exemplo, se ela me disser assim, eu quero impactar vidas, eu quero construir um legado, eu quero ser mais do que só uma esteticista. Ela sou eu, em formato mais nova, por exemplo. Faz sentido, porque eu sei como é que ela é, eu sei o que é que ela quer, eu sei que ela é ambiciosa, eu sei que ela se preocupa com as pessoas, eu sei que ela se preocupa com os clientes. Se ela me diz só que, eu quero viajar o mundo, não quero ter filhos, não quero ter responsabilidades, eu sei que ela não vai atender as minhas clientes como eu quero que as minhas clientes sejam atendidas, porque eu não sou essa pessoa. Então, isto é muito importante. Quando vamos contratar alguém, perceber o que é que esta pessoa quer da vida, o que é que ela vê daqui para a frente. Ela quer crescer com a equipa, ela quer fazer parte de uma equipa dinâmica e com vontade de. Por exemplo, a Kátia, vou trazer a Kátia como exemplo porque ela está nesta fase. Imaginem que as pessoas chegam lá e dizem assim: olha, eu gostava de ser muito conhecida aqui na Madeira, que o espaço fosse incrível, que fôssemos uma referência. Eu quero essa pessoa aqui para dentro, porque ela quer crescer como eu, ela quer ser uma referência. Então, bora, vem ser uma referência connosco. Olha, nós temos aqui a estrutura, e isto leva-me a outro ponto, que é ter missão, valores e o que se espera da outra pessoa. Porque quando nós temos uma missão, vamos imaginar que esta era a missão, eu estou a inventar. Queremos ser um dos espaços mais conhecidos na Madeira, queremos levar a estética da Madeira para fora, para o continente, que as pessoas nos conheçam, que nós tenhamos expressão, por exemplo, no mundo. Um exemplo, né? Eu vou trazer isto para esta pessoa porque eu sei que ela quer crescer, então vou-lhe dizer assim: olha, nós aqui na nossa empresa, no Zen Oasis, a nossa missão é levar a estética para fora da Madeira, sabes? Tipo, levar a nossa marca para fora, termos uma marca própria, criarmos uma marca de cosmética, termos outras filiais não sei aonde, e nós queremos que tu cresças connosco, nós queremos que tu vistas esta missão, nós queremos deixar um legado, nós queremos fazer uma escola, nós queremos ter uma academia. Reparem como nós estamos a vender a esta pessoa um sonho de crescimento dentro daquela estrutura. Quando a pessoa entra dentro de uma empresa que não tem valores, não tem visão de futuro ou que esta visão de futuro não é transmitida para o colaborador, é só mais um trabalho. O que queres aqui fazer? Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Pronto. Quando eu trabalhei nas empresas em que eu trabalhei, por exemplo, eu sou orgulhosa de dizer que trabalhei na Bélgica, no Instituto Nadine Salombier, porque eu sei que eu fiz parte de algo maior. Eu nem gosto de falar porque eu emociono-me, eu quero chorar. E tipo assim, trabalhar num espaço em que quando tu falas dele, tu queres chorar, não é um espaço onde tu trabalhaste só por dinheiro. Não, é algo mais. E porquê que houve esse mais? Porque eles me enfiaram essa missão, ou seja, eles me enfiaram essa visão dentro de mim. Claro que eu já era a pessoa ideal e por isso eu fui a única de quem fez estágio por lá, que ficou lá a trabalhar, que se mudou para lá e foi lá a trabalhar, porque eu tinha essa visão que eles também tinham, não é? Só que eles trouxeram-me para isto, tipo, eu sei que eu fiz parte, que aliás, eu faço parte de algo maior. E é isto que vocês precisam de ter antes de contratar alguém, ter este algo maior e trazer esta pessoa. Olha, nós queremos, pode até não ser uma coisa tão grande, por exemplo, que eu estava aqui a trazer o exemplo da Gátia, pode ser, olha,
Nós queremos que a pessoa que entra aqui, a nossa cliente, ela se sinta tipo noutro mundo. Que ela venha para aqui, que ela esqueça todos os problemas lá de fora, que ela desconecte completamente e que aqui seja o momento em que ela diz assim: tudo está a ruir lá fora, mas aqui eu estou em paz, eu estou segura. Pronto, já vendemos uma missão, já vendemos uma ideia, que não precisa de ser. Outra coisa, já antes da pessoa ser contratada, ou antes de, ao fim, enfim, com a estruturação do negócio, pensar de alguma forma estratégica em progressão de carreira. Tipo, a pessoa entrou, a Cátia vai contratar uma manicure, a miúda vem nova, está a começar, ela já está aqui com alguma perspectiva de progressão, vai aprender, vai fazer um curso, não sei o quê, ok, tudo certo. Mas e depois? Quando ela for muito boa, Kátia, daqui a um ano, daqui a 2 anos, ela pode chegar a mais alguma coisa? Ela pode ter um salário maior? Ela pode migrar para outro serviço? Ela pode ou não? Entendes? Tu é que tens que estruturar isto. E se for estruturado de haver um plano de progressão de carreira, ser apresentado a esta pessoa, olha, nós temos planos de progressão de carreira dentro do nosso negócio e daqui a um ano, daqui a 2 anos, a depender disto ou daquilo, pois pode haver mesmo marcos de evolução que vocês podem definir, olha, quando atingires o marco X, quando atingires a coisa Y, passas para a coisa X, não é? Nós agora estamos a falar de negócios pequenos, vocês ainda têm negócios pequenos, mas quando nós falamos de negócios maiores, há o gerente, há o recepcionista, há quem é responsável não sei pelo quê, quem é responsável não sei por quê. Caso nós vamos abrir novas filiais, aquela pessoa que trabalha ali pode ser a pessoa que vai ficar à frente de uma nova filial, por exemplo. Porque reparem, vamos dar um exemplo da Cátia, porque agora está tangível, está fácil de explicar. Já tem uma marca, não é? Ela agora vai, porque isto é um processo natural, ela agora está a fazer, daqui a 10 anos, com tudo o que ela está a desenvolver e que ela vai continuar a desenvolver ao longo de 10 anos, ela pode abrir uma nova loja. Mas a Cátia vai para lá fazer mãos e pés. Quer dizer, só se fosse parva, quer dizer, não faz sentido, não é? Não. Ela vai, se calhar, pegar numa pessoa muito boa que se destacou na empresa aqui, que quer crescer, que quer faturar mais, que quer ser cabeça de outro espaço e vai ser cabeça debaixo da cabeça da Cátia, porque a Cátia é que tem o conhecimento, a Cátia é que tem a estrutura, a Cátia é que tem o dinheiro para investir. A pessoa não tem. Então, olha, vou-te fazer uma proposta. Gostavas de ser gerente da nossa nova filial? Porque a Cátia não vai dar conta de tudo. A Cátia depois já não vai gerir mais os Enoasis dali, de Machico. Ela vai gerir as pessoas que gerem esses espaços. Entendem como? E eu sei que vocês ainda não estão nessa fase, eu sei disso, mas é a visão dessa fase que nos permite ir construindo para ir chegando nessas fases, não é? Então, quando nós contratamos alguém, já contratamos com esta visão, isto muda tudo, não é? Porque nós já vamos contratar a pessoa de uma forma diferente, a pessoa já vai ser vendida uma coisa diferente. Então, ela já entra. Isso não significa que não vai haver problemas, claro, vai haver problemas. Outra coisa que também é importante ter em relação a ter consciência. É importante criar o manual do negócio, ou seja, depois de todas estas coisas mapeadas, ter um manual do negócio. Qual é que é o objetivo? Ter os processos ali todos escritos para nós termos para nós. Tipo, olha, esta é a missão do nosso espaço, estes são os valores, esta é a forma como nós queremos que a nossa cliente se sinta, esta é a forma como nós fazemos a limpeza da loja, esta é a forma, sei lá, várias coisas que podem vir naquele manual, mas pensem no manual como se eu fosse dar este manual a um novo colaborador, ou se eu fosse dar este manual a um parceiro do negócio. Este manual vendia-me, vendia a minha empresa como eu quero que ela seja vendida. Na Bélgica, por exemplo, isso era uma coisa que acontecia. Novo funcionário recebia um manual para nós, tipo, deste tamanho, assim, deste tamanho. Porque nós tínhamos uma série de processos internos do negócio, mas depois nós também tínhamos marca própria que era vendida para vários países do mundo. Tínhamos fábrica própria, ou seja, tinha ali ainda mais sumo para trazer. Então o manual tinha a descrição de todos os produtos, como é que os produtos deviam ser vendidos, para que tipo de... enfim, tinha uma série de coisas sobre os produtos, depois tinha a parte da empresa. Então era um manual grande. Mas tinha isto. E este manual depois foi muito engraçado, depois a marca passou por uma fase de rebranding, mudou de logotipo, mudou ali algumas coisas, de packaging, das embalagens, e passou a ir, juntamente com os produtos, quando as pessoas faziam encomendas, ia um manual reduzido, mais pequenino, com isto, tipo, vinha a foto da Nadine Salombe com a rainha, vinha o brasão da coroa, ou seja, vendia uma história ao próprio cliente. Quando o cliente abria a caixa, ele não tinha só acesso aos produtos, ele tinha acesso à história por trás daquilo. E isso conecta a marca de uma forma completamente diferente, num nível muito diferente. Então, depois este manual, ao longo da vida da empresa, também se vai partindo noutras coisas, e por isso é que eu faço o dossiê para vocês, claro que é uma base depois do que pode vir a tornar-se o vosso manual, não é? Mas porquê? Porque eu percebo a importância que isto tem nos negócios, e que não é usado só naquele momento, mas que depois vai partindo para outras aplicações, digamos assim. E depois, por último, mas não menos importante, quando vocês começam a ter aqui, vocês precisam de entender que agora vocês têm 2 clientes para agradar. Vocês têm o cliente final e vocês têm o cliente funcionário. Então, sim, mas agradar com funcionários, sim.
Olha, eu tenho uma amiga minha, ela tem uma empresa incrível em Lisboa, e ela faz uma coisa que eu até fiz uma entrevista com ela, porque eu já estou na internet há muito tempo, então lá em 2016 eu tinha uma série que era Esteticistas de Sucesso, era uma coisa assim. Então no YouTube eu fazia entrevistas de esteticistas que eu considerava de sucesso na altura. Então fiz uma entrevista com ela, e ela tem uma coisa muito interessante, que eu até lhe perguntei nesse dia porque é que ela fazia isso, eu sabia porque é que ela fazia isso, mas eu quis perguntar para deixar na entrevista, que era, ela organiza todos os anos uma viagem da equipa. Então vão para um spa, a equipa toda. Não sei se é ela paga, não sei se é ela que paga tudo, não me lembro. Ela diz lá na entrevista, mas já não me lembro. Mas não interessa também como é que é organizado. Se elas pagam um X, não interessa, não é? Por exemplo, nós agora vamos ter o Ego Brunch, vocês pagaram a vossa entrada, não é? Ah, mas não interessa. O que interessa é que ela põe em estrutura que isso aconteça, porque ela entende que isso fortalece a equipa, que isso faz com que a equipa não esteja lá só por causa do dinheiro, ela está lá porque aquilo é uma coisa maior, é uma missão maior, eles são tipo, não é bem uma família, mas é ali tipo um mix, não é? Então, é importante entender isto, que quando nós começamos a construir a equipa, se for para construir de forma séria, sólida e de longo prazo, é trazer realmente estas coisas, ou seja, ter a consciência de que nós temos que agradar o cliente, e isso é uma coisa do negócio, e nós temos que agradar o funcionário, isso é outra coisa do negócio. Outra coisa também muito importante, Ana, mas como é que eu faço para contratar? Não, não, não. Quando começas a crescer no teu negócio, precisas ter uma coisa em consideração, que é, quando tu deixas de atender tanto e começas a gerir mais, tu começas a ter um novo papel na tua vida, que é um papel que é difícil, porque tu vais ter que aprender, que é o papel de, eu agora já não sou só técnica de unhas, ou não sou só esteticista, eu agora sou empresária com outras funções, e uma das funções é contratar. E o contratar, nós estamos a falar de trabalhar com pessoas. E contratar, por si só, torna-se uma nova atividade. E essa nova atividade tem que ser levada em conta como uma nova atividade mesmo. Então, da mesma maneira que, por exemplo, tu podes fazer anúncios para captar o teu cliente ideal, tu também podes fazer anúncios para captar o teu profissional ideal, por exemplo. Então, é ter esta consciência de que contratar por si só é uma função. Tipo, não é, eu vou, quem vier aqui. Não, contratar é uma função. Então eu preciso de estruturar qual é que é o meu funcionário ideal, da mesma forma que fazemos para o cliente, não é? Qual é que é o meu funcionário ideal, quais são as características que eu quero que ele tenha, onde é que ele deve andar. Tipo, imaginem, já me aconteceu, por exemplo, de me dizerem assim, Ana, eu gostava de te contratar era a ti. Isto, a pessoa nem sequer me conhece. Eu gostava de te contratar a ti para gerente do meu espaço. E eu disse, obrigada pela consideração, né? Mas eu não estou disponível, nem nunca estarei. Ok? Pronto. Então o que é que acontece? É preciso entender em que fase de vida esta pessoa está. Vocês podiam dizer assim, a pessoa ideal para mim era uma Ana. Já me disseram muito isto em sítios em que eu passei. Era uma Ana. A Ana não está disponível. E o tipo da Ana nunca vai estar disponível, porque o tipo da Ana está a fazer o que a Ana está a fazer. Então, é preciso realmente, para contratar uma pessoa certa, para contratar um talento, uma pessoa que vai crescer com vocês, que vai melhorar a vossa equipa, que vai trazer para dentro da equipa, porque nós, quando contratamos um funcionário, nós não queremos só tirar. Nós também queremos, ou seja, nós não queremos só dar, nós também queremos tirar, não é? No bom sentido. Então, é encontrar uma pessoa que possa acrescentar e que a gente veja mesmo aquela pessoa como tipo, por exemplo, eu quando fui para a Bélgica, aliás, quando eu quis sair da Bélgica, eles disseram, Ana, que perda grande que nós vamos ter. Porquê? Porque eu dava muito. Não era só eles que me davam, eu também dava muito. Só que eu estava numa fase de vida que fazia sentido eu estar ali. Então é isso que vocês têm que mapear. Tipo, essa pessoa que eu quero, ela está em que fase de vida? O que é que ela quer da vida dela? Não é? Porque se ela estiver numa fase de vida muito avançada, que era a fase ideal, ela não vai estar disponível para trabalhar ou ela não vai aceitar trabalhar pelo valor que vocês podem ou querem pagar. Então, é realmente vocês perceberem que, vocês devem estruturar todo o plano para contratar esta pessoa certa, não é? Esta pessoa mais específica para aquilo que vocês querem, caso ela não vos apareça, às vezes pode aparecer pela porta, como é óbvio, e depois vocês têm que ter consciência que esta pessoa vai ter que ser treinada naquela missão, naquele valor que vocês querem. E por isso é que eu digo que é importante procurar alguém que esteja disponível e que tenha, sobretudo, a visão do mundo que vocês querem, porque depois o resto vocês fazem, vocês constroem. E é também importante vocês terem consciência que essa pessoa, se for muito boa, ela vai um dia se calhar querer sair e está tudo certo, não faz mal. Agora, o que é importante é que durante o período em que ela esteve com vocês, ela vos tenha acrescentado no negócio. Por exemplo, eu tive com uma amiga minha em Portugal durante 2 anos, de 2016 a 2018, antes de eu vir para aqui, e ela estava sempre cheia, como vocês também, era ela sozinha, fazia unhas, era só técnica, fazia, trabalhava como uma doida, continua a trabalhar como uma doida, e enfim, está tudo certo, trabalha, pronto.
Mas eu fui para lá, eu fiz uma outra cadeira, ok? Eu tinha um perfil de funcionária que sou muito proativa, cheguei, fiz o que eu tinha a fazer, fiz a minha cadeira, mas eu já sabia que eu me vinha embora e ela já sabia que eu me vinha embora também, nós já sabíamos, foi 2 anos. E no final ela disse, Ana, obrigada, porque tu fizeste-me o que eu não ia fazer nunca sozinha. Então foi muito valioso para ela eu estar ali. Saí, está tudo certo, e ela aceitou e ótimo, né? Não há nada a fazer, está tudo certo. Mas enquanto eu estive lá, eu construí uma cadeira. Então o que é que eu fiz? Eu dei espaço para que outra pessoa pudesse entrar no meu lugar, tivesse uma cadeira feita, estava tudo pronto, era só chegar, sentar e fazer um bom trabalho técnico, obviamente. Claro que não é a Ana, porque cada uma ela vai ser quem ela é, se calhar até melhor do que eu em muitas coisas, mas ela vai ser ela, mas a cadeira estava feita. Então é muito vocês olharem para os funcionários assim. Tipo, o que é que esta pessoa pode, no tempo em que estiver aqui, seja 1 ano, 2 anos, em que ela se está a desenvolver, a crescer, a melhorar, nananã, o que é que ela pode trazer para deixar para mim? Então é importante que esta pessoa deixe coisas para vocês boas. E depois vocês, claro, vão ter que procurar outra pessoa e se calhar voltar a repetir o processo. É uma seca? É. Faz parte de ser empresária, ou então ficamos sozinhas e não contratamos e também está tudo certo. Se não quisermos contratar, também não faz mal nenhum contratar, não contratar. Mas pronto, isto para terminar e para dizer que contratar, aumentar a equipa, para ser feito da forma certa, como vocês perceberam aqui, é um processo. É um processo, tem que ser pensado, tem que ser estruturado. Quanto mais estruturado, melhor. Podemos começar sem estrutura nenhuma, também está tudo certo, mas é ter esta consciência de que quanto mais estruturado for, ou formos estruturando no processo, mais assertivo vai ser, mais aquela pessoa vai ser útil, vai tirar boas coisas de nós, porque ela também vai aprender essa estrutura. Reparem, muitas das coisas que eu vos ensino aqui eu aprendi lá naquela estrutura na Bélgica. Então, eles transformaram a minha vida que acho que eles nem sabem. Então, o que eu deixei lá foi nada comparado ao que eles me trouxeram a mim. Não só naquela fase, como agora continua a trazer, não é? Então é muito vocês olharem para os funcionários desta forma. Ninguém vai ficar com vocês para sempre, mas enquanto ficarem que seja o melhor, quando forem que deixem o melhor e que vocês possam trazer outra pessoa para o lugar dela e essa outra pessoa possa aproveitar dos frutos que a outra deixou. Dito isto, falámos de tudo. Não respondam fora de horas se vocês realmente querem ter qualidade de vida conforme forem crescendo, ok? Até porque as pessoas esperam, se vocês realmente se garantem na estrutura, na entrega, na qualidade do vosso serviço, as pessoas esperam, elas esperam, porque elas não querem outra pessoa, porque não há outra pessoa como vocês, ok? Elas esperam. E até esperam felizes, desde que vocês lhe arranjem depois a vaga delas e que as atendam bem, elas esperam felizes. Contratar com regras, com processos, primeiro criem as regras e os processos todas no negócio, missão, valores, trabalhem por algo que vai além. Eu não sei, eu só preciso de dinheiro, ok, procura algo que vai além. A Carla disse-me isto estes dias e eu achei incrível que ela disse, Ana, o dinheiro já não é um problema, agora estou a trabalhar por uma missão e isto muda tudo. Isto muda tudo. Então sim, no início vamos trabalhar muito para fazer dinheiro e assim que possível trabalhar pela missão para que seja mais fácil ainda fazer dinheiro, no fundo. E pronto, é isso. Feito. Mais ninguém levantou a mão, então acho que sim. Está super calor, vão lá descansar. Aqui também está imenso calor. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Se tiverem alguma dúvida que surgiu disto depois, também tragam lá dentro da academia, que a gente vai avançando. E é isso. Vamos? Um beijinho. Bom descanso a todas. Tchau, tchau. Obrigada, até amanhã. Um beijinho, até amanhã.